O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de Santo Afonso de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Santo Afonso teve uma vida longa e fecunda, de modo que, neste tempo de homilia, nesta 1h30 de homilia, esses 20 minutinhos de homilia, eu não vou conseguir falar muito a respeito desta longa, repito, e fecunda vida que Santo Afonso teve. Mas vamos ver se conseguimos nos ater num ponto que acredito que será fecundo espiritualmente para nós. Santo Afonso nasceu no dia 17 de setembro de 1696, século XVII, final do século XVII. Foi batizado no dia 29 deste mesmo mês. Santo Afonso era nobre, família rica, família nobre, teve uma educação esmerada, uma educação muito boa. Imagine que com 12 anos o menino já tinha um conhecimento profundo de latim, de grego e das outras ciências. Era uma criança prodigiosa, mas que as circunstâncias fizeram com que ela pudesse progredir. E ele era o primogênito da família, e o pai investiu muito neste seu primogênito, queria que ele fosse um grande nobre aristocrata, ele era advogado, e tornou-se advogado, e advogado prestigioso, conhecido, grande, respeitado. Só que ele sempre nutriu no seu coração o desejo de se consagrar a Deus, totalmente a Deus. E em 1723, isto é, com 27 anos, ele entra no seminário, para a tristeza do seu pai, que queria que ele fosse grande no mundo e que queria, de alguma maneira, lucrar, receber aquilo que havia investido. E o seu filho, entendamos aqui, de alguma maneira, colocou a perder todo o seu investimento entrando no seminário, porque ele queria dedicar a sua vida a Deus, evangelizando os pobres
e os mais necessitados. Só que aquele menino inteligente, que teve uma excelente formação, levou de alguma maneira tudo aquilo que aprendera para o seminário, para o ministério. Aquele eloquente advogado, aquele homem tão famoso, já mesmo antes de ser ministro de Cristo, coloca tudo a serviço de Cristo. Aqui, meus irmãos, essa necessidade que nós precisamos, como é necessário que nós aprendamos a colocar tudo no altar do Senhor, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, à disposição de Deus, para a maior glória de Deus, para realizar os sonhos de Deus, para realizar a Deus. O homem que procura tanto a sua realização, muitas vezes com a sua destruição. O homem que procura muitas vezes a sua felicidade, a sua falsa felicidade, caminhando para a sua infelicidade, porque guiado simplesmente pela sua própria vontade, pela sua limitada inteligência e pelos seus instintos. Santo Afonso Maria de Ligório queria não a sua realização, mas a realização dos planos de Deus. Pois bem, entrou no seminário em 1723, tornou-se padre 3 anos depois, porque já tinha toda uma formação anterior. Tornou-se padre no dia 21 de dezembro de 1726, e em 1730, 4 anos depois, imaginem, foi ordenado, já era famoso, sua fama cresceu mais ainda, era tido como um dos grandes pregadores de Nápoles, na Itália, ele era napoletano. 4 anos depois, ele sai como missionário, porque tantos dons, daquele jeito, não poderiam ficar reclusos apenas à cidade de Nápoles. Então ele sai para missionar. E, é claro, já estamos vendo que estamos falando aqui de um coração generoso, Estamos falando aqui de uma pessoa que se gasta e desgasta por Deus e que está disposta em perder-se totalmente por Deus, já que viveu na sua vida as palavras de Cristo, teve tudo mais como esterco em comparação a Cristo. O que ele queria era Cristo. Então, claro, com um caráter tão generoso e apaixonado, ele se gastou e desgastou-se além da conta, ao ponto de chegar a comprometer a sua vida. O médico e um padre espiritual o aconselharam violentamente, sim, porque para tirar alguém de um pensamento firme como ele, do seu intuito, não era fácil, Então insistiram que ele deveria ir às montanhas, que ele deveria ir para a serra de Santa Maria dei Monti, para descansar, para refazer a sua saúde, para que depois pudesse se gastar e desgastar por Nosso Senhor, mas primeiramente ele tinha que se recuperar. Ele vai para essa região, ali ele encontra os pastores e os cabreiros, ele se recupera um pouco. Estou resumindo aqui porque quero chegar logo ao ponto. Então ele se recuperou, viu ali, naquela região, que existiam os pastores e os cabreiros, pessoas sem vida de fé, sem vida de religião, muito mais pobres de Deus do que onde ele estava anteriormente, e começa a se dedicar e a evangelizar aquelas pessoas, e realiza ali um profundo trabalho missionário, porque até hoje, se formos para essas regiões, nós veremos o quanto o amor a Deus, a Virgem Maria, a Madonna, a Nossa Senhora,
é assim que o povo italiano chama a Virgem Maria, o amor a Jesus, a Nossa Senhora e também o amor a Santo Afonso, ainda hoje muito vivo naquelas regiões por onde ele passou. Claro, muito querido, ninguém queria que ele dali saísse, mas ele foge para uma outra região de Scala, para começar um novo ministério, já que ali, um ano antes, um ramo contemplativo das suas filhas espirituais tinha sido formado. Então ele via que ali, com as orações daquelas religiosas, o seu ministério seria ainda mais fecundo. Então, o quanto é importante, meus santos, não só na pessoa, isto é, toda pessoa, por mais ativa que ela seja, ela precisa ter uma vida contemplativa, e assim também, por mais contemplativa que a pessoa seja, ela precisa ter uma vida, um ardor missionário, um ardor apostólico, rezar pela conversão das pessoas, interceder pelas necessidades da igreja. Então, isso precisa estar presente em cada um de nós. Peguemos aqui 2 grandes faróis, peguemos São Francisco Xavier, padroeiro das missões, mas um homem de profunda oração, e peguemos Santa Teresinha do Menino Jesus, uma contemplativa, mas de uma alma profundamente missionária. Mas isso que é verdade para cada um de nós, é também verdade no corpo da igreja. Isto é, na igreja existem aqueles que se dedicam mais à missão, à pregação, ao apostolado, mas devem existir também aqueles que se dedicam em rezar, em oferecer penitências e interceder por aqueles que se dedicam ao apostolado. Por isso que, embora não seja sobre isso que eu vou pregar, é apenas um parênteses, é tão providencial que hoje, no dia de Santo Afonso, eu falando sobre isso, nós iremos começar daqui a pouco, às 18 horas, essa vigília de oração pelos padres, por aqueles que estão mais à frente nessa missão, nesse ministério. Então sejamos generosos na escolha do nosso horário, de vir aqui adorar nosso Senhor e interceder por nosso Senhor. E vocês que acompanham pelas redes sociais e que não têm como vir à igreja, que vocês de suas casas possam acompanhar esse momento de oração e de intercessão, escolhendo um horário do seu dia, né? De hoje às 18 horas até amanhã às 6:30 da manhã, intercedendo pelos padres, pelos seminaristas, pelos religiosos, pelas religiosas. Pois bem, então Santo Afonso foi para essa região de Scala, e ali, meus irmãos, mais do que nunca o seu ministério desabrocha e continua na sua vida de missão. Foi muito perseguido, houve regiões das quais ele foi expulso, porque as pessoas não queriam mudar de vida, e o inimigo colocava no coração daquelas pessoas um ódio, uma antipatia, uma rivalidade contra Afonso, aquele padre que só queria o bem e a salvação daquelas pessoas. E Santo Afonso desenvolveu o seu ministério fecundíssimo, que, embora eu tenha falado aqui muito a respeito da pregação, não se restringiu apenas à pregação. Ele era pintor, quer dizer, na sua vida antes de entrar no seminário, era advogado, mas ele era pintor, ele era escritor e ele era compositor. Pintor, ele tem algumas imagens de Jesus, alguns quadros pintados da Virgem Maria e de Jesus. Ele tem várias obras escritas, nós conhecemos algumas, conhecemos as Glórias de Maria, a prática do amor a Jesus Cristo, a oração, a selva e tantas outras obras. Construiu conventos, igrejas,
deu formação para os padres, quer dizer, um apostolado fecundíssimo, era compositor, compôs vários hinos religiosos, até um nós conhecemos muito porque cantamos aqui no Natal, né? Aquele Tu scende dalle stelle. Vamos ver se contar um trechinho só para que vocês lembrem. E a voz, misericórdia. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. E aí vai dizer, ó Dio beato, quanto te custou nos ter amado. Ó Dio beato, a quanto ti custou l'avermi amato. Quer dizer, quanto te custou, Senhor, nos ter amado. O Senhor nos amou com sacrifício, desde pequenininho, quer dizer, desde que o Senhor se fez gente, se fez pequenininho, se fez pobre num lugar no fim do mundo, nasceu numa manjedoura, ali em meio aos animais. O quanto te custou nos ter amado, e nós, Senhor, muitas vezes insensíveis ao teu amor. Nós que vemos com os olhos o teu amor, mas não nos comovemos interiormente por causa da dureza do nosso coração. Nós que vemos o teu grande amor, mas que esta visão do teu amor não nos move em ação, em mudança de vida, em querer te amar de volta. E ele pregava para aqueles que tinham o coração tão duro, convidando-os à conversão. E hoje, meus santos, não tenho dúvidas, somos nós também convidados a mudar o nosso coração. Somos nós também convidados a pedir a Deus que nos conceda a graça de derreter o gelo da nossa alma, para que nós olhemos para os mistérios da nossa fé de uma maneira nova. Agora há pouco, eu estava me paramentando, alguém entrou na sacristia e disse, padre, que tinha descoberto algo sobre a igreja, disse, padre, a nossa igreja tem tantas riquezas, não é, padre? Eu disse, minha santa, é sim. Quem dera que nós redescobríssemos de uma maneira nova as riquezas da nossa igreja, as riquezas que Deus nos deixou. Quem dera que nós católicos olhássemos para o presépio, para aquele menininho deitado na manjedoura e nos encantássemos novamente com o amor do nosso Deus. E não olhássemos com aquela indiferença de tantas vezes. Isto é um bonequinho em uma manjedoura deitado sobre palhas. Quem dera que nós olhássemos para Jesus crucificado e isso nos enchesse de amor o coração, de modo que nós disséssemos, Senhor, eu preciso te amar de volta, eu não posso ser tão mesquinho. O Senhor que quando veio me amar, o Senhor me amou com tanta generosidade, eu também quero ser generoso, eu também quero amar de volta com generosidade. Eu não quero te amar de volta com mesquinhez, eu não quero ficar calculando, colocando no caderno aquilo que por ti eu faço. Eu quero te amar e te amar muito, eu quero te amar e te amar loucamente, porque loucamente o Senhor me amou. Sim, é essa expressão que Santo Afonso usa quando fala a respeito do amor de Deus. Peguei aqui a sua obra, A Prática do Amor a Jesus Cristo, que eu aconselho vivamente que quem nunca leu, que leia, adquira esse livro, muito fácil de encontrar pela internet ou nas livrarias católicas, A Prática do Amor a Jesus Cristo. É um livrinho fino, que você lê, não tenha pressa de ler, leia
meditando, mas é de fácil leitura. E Santo Afonso vai dizendo: quem pôde alguma vez levar Deus a morrer condenado numa cruz? Quem poderia amarrar Deus e pregar Deus na cruz entre dois criminosos? Ninguém poderia fazer isso. Mas ele cita São Bernardo: foi o amor que fez isso, esquecendo-se da sua dignidade. Isto é, Deus nos amou tanto que se esqueceu da sua dignidade, se deixou humilhar, se deixou coroar de espinhos, se deixou cuspir, se deixou bater, se deixou matar numa cruz por amor a nós. E nós deveríamos ver este louco amor de Deus e deveríamos dizer: Senhor, eu quero te amar também desta maneira. E se você isso não consegue, se o seu coração ainda está endurecido, peça a Deus a graça de querer. Meu Deus, concede-me a graça de te amar com ousadia, concede-me a graça de te amar com vigor, concede-me a graça de te amar com força. Mas não peça apenas agora que o Padre está pedindo que você peça. E não peça isso desatentamente. Lembre-se, atenção requer força. Se você já teve experiência de ensinar algo a alguém, você sabe que você às vezes precisa dizer: preste atenção, porque a gente precisa se focar. Então você fica achando que pedir a Deus essa graça é simplesmente assim, você olha para o céu e diz: ah, Senhor, me ensina a te amar. Não, peça com força, preste atenção no que você está pedindo, ponha atenção nas suas palavras e diga: Jesus, eu preciso, Jesus, te amar. Não é justo, Jesus, que eu não te ame. Eu vou fazer, Senhor, agora essa oração, vou fazer, Jesus, agora esta penitência, e eu quero fazer com amor, Jesus. Não é justo que eu faça sem amor, porque o Senhor, quando fez penitência por mim, fez amando-me. Quando o Senhor jejuou, quando o Senhor rezou, acordava cedo para ir rezar, por mim, o Senhor colocava todo o coração e toda a alma. Quando o Senhor era flagelado no tronco, o Senhor pensava em mim. Então não é justo que eu reze pensando no meu trabalho, ou nos meus outros afazeres, ou nos meus probleminhas. Não é justo, Senhor, misericórdia, meu Deus. Quer dizer, percebe que esta oração é uma luta. É uma luta, isso requer o quê? É como que o seu anjo da guarda diz: preste atenção. Eu quantas vezes ensinei as minhas irmãs, e com essa mesma ênfase eu dizia a elas, porque eu não era muito paciente não. Eu dizia: preste atenção. Eu estou falando. Quanto é 3 vezes 3? Preste atenção. Não fique assim, às vezes fica reze. Isto é, meu Deus, me dá atenção. Eu preciso me voltar para ti. Não é justo, Senhor. Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou batizado, eu sou crismado, eu recebo a Eucaristia e eu rezo desatentamente. Eu não coloco o meu coração, eu não procuro colocar também os meus afetos. Pode ser que eles não venham, mas como diz Santo Agostinho, Deus quer ser amado por nós com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência e com todo o nosso coração. Isto é verdade que às vezes Deus nos priva do coração, do afeto, e devemos seguir sem eles. Mas é verdade também que nós muitas vezes não rezamos com o nosso coração. Por quê? Porque não nos colocamos inteiramente naquela prece. Vamos meditar a paixão de Cristo preguiçosamente. É claro que preguiçosamente nada daquilo vai tocar a sua inteligência profundamente e vai tocar o seu coração, o profundo da sua alma. Então, de você rezar com força, de você meditar com atenção. Então continua Santo Afonso, ele diz: o amor
quando procura, está falando aqui do amor de Deus, quando procura ser conhecido, não leva em conta mais o que convém à dignidade, mas aquilo que convém à pessoa amada. Então Deus, quando quis nos amar, Ele fez tudo. Ele se rebaixou ao máximo, Ele se apequenou ao máximo para nos amar tanto. E aí ele vai citando aqui São Lourenço Justiniano: vimos a própria sabedoria, o Verbo eterno, enlouquecido por excessivo amor pelos homens. E Santo Afonso, que cita São Boaventura dizia que as chagas de Jesus ferem os corações mais duros e aquecem as almas mais frias. O amor de Cristo nos constrange, cita agora São Paulo. Ora, mas se São Boaventura diz, e Santo Afonso cita São Boaventura, que as chagas de Cristo ferem os corações mais duros e aquecem as almas mais frias, e você diz: mas padre, não ferem o meu coração e não aquecem a minha alma. Eu olho para as chagas de Cristo e vejo apenas umas feridinhas pintadas num boneco de gesso. Se assim é, se você contempla o crucifixo, se você contempla o crucificado, e isso não lhe faz nenhum movimento, nem sequer no intelecto, quanto menos no coração, você precisa suplicar a Deus, dizer: meu Deus, eu estou doente e não sabia. Como eu estou doente sem saber? E isso é importante, porque às vezes você diz assim: ah não, tá bom, assim, eu não sou santo não, mas também eu não sou tão... Então quando eu pergunto, quando você medita sobre a paixão, quando você olha para o Jesus crucificado, isso de verdade convida a sua inteligência a um amor maior, convida também a sua alma a uma entrega mais generosa? Se você disser que não, é porque você está bem pior do que você pensa estar, e provavelmente essa é a situação da sua alma. E eu digo isso não para o seu desespero, porque o Senhor, Ele tem a cura para todas as doenças, Ele é o remédio da nossa alma. Eu digo isso para que você, reconhecendo-se doente, reconhecendo-se miserável, reconhecendo-se gélido, reconhecendo-se indiferente ao amor de nosso Senhor, suplique: meu Deus, eu quero te amar, me ajuda a te amar. Eu não te amo, Jesus, eu não te amo, eu te dou esmolas, eu não te dou tudo do meu coração. Não é que eu te dou pouco, porque você às vezes tem rezado dizendo assim: Senhor, misericórdia, eu tenho te dado pouco. Não, você tem dado esmolas, moedinha de 1 centavo para Deus. A sua missa, as suas orações têm sido feitas com tão pouco amor que são muito pouco. Então peça a Jesus: Jesus, me ajude, Senhor, eu quero te amar mais, eu quero te amar muito, eu quero te amar com generosidade. Eu queria falar mais aqui, mas não vai dar. Então, que hoje, meditando Santo Afonso Maria de Ligório, peçamos esta graça, reconheçamos-nos miseráveis, pecadores, e peçamos, por intercessão de Santo Afonso, Jesus, eu te peço a graça de te amar, de aprender a te amar, de aproveitar as dificuldades da minha vida e te oferecer como ocasião de te amar mais, de aproveitar as pequenas renúncias a que eu sou chamado a fazer para te amar mais. Quando ouvir a palavra de Deus e ouvir que uma palavra forte que me convida ao amor, que eu me esforce para rezar, porque é claro, rezar requer disposição, e se você está... e rezar cansa. Então o preguiçoso não reza porque ele tem que se empenhar para rezar, porque a oração não vem logo de início tocando os nossos afetos. Então requer um empenho. Claro, quando você progredir, nossa, qualquer coisinha já vai elevar sua alma ao céu. Mas para os iniciantes, para a grande maioria dos iniciantes, a oração
no início da oração, é sempre uma luta. Como aprender uma nova lição é sempre uma luta. Lembre-se quando você era criança. Aprender uma nova lição era uma nova aula, um novo assunto. Pois bem, assim é para os iniciantes. Mas peçamos, meu Deus, eu quero o Senhor merece. Ilumina, Jesus, a minha inteligência para que eu veja que o Senhor é digno de amor. Ilumina, Senhor, os meus afetos para que eu sinta repulsa a tudo o que não me conduz a Ti e para que eu me sinta atraído cada vez mais pelas coisas do céu. Ajuda-me, Senhor, para que eu ame e ame cada dia mais, para que um dia, Senhor, eu Te ame muito, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência, e eu veja, Senhor, que o Senhor, quando me amou, custou tanto ao Senhor. Eu também quero, Senhor, que o meu amor por Ti